Reverendíssimo Padre Rafael, estimado administrador cultural, essa querida paróquia de Conselho, grande amigo dos sacerdotes, desde o ano a experiência de estar juntos, valor ali do Senhor de Fátima, a coisa que sempre tive com o Senhor, sempre pediu, muito marcante, uma alegria poder ter o Senhor aqui comigo, voltar. Reverendíssimo Padre Mário, aquele a quem eu vi antes do seminário, quando fiz pastoral São Gonçalo, do Santo Caído, poder viver o sacerdote, motivo de grande alegria. Reverendíssimo Padre Pedro, bem-vindo como sempre, abraço Senhor, alegria, eu também em nossa celebração, seja bem-vindo, Deus o abençoe. Querido Felipe, a quem acompanhamos nos últimos anos, e poder vê-lo, deve terminar o estágio missionário e agora seguir para o estágio que te prepara para a ordenação de Abraham, alegria. Bem-vindo de volta à sua casa, à nossa diocese, que abraça você com muito carinho. Estimados religiosos, filhos de São José, alegria poder encontrá-los, juntamente querido povo de Nepomuceno, amigos tão queridos, que nos dá a alegria de poder ver e contemplar como a igreja é linda, como que é feliz ser católico, como é bom podermos proclamar isso nesse dia tão especial. Bom dia a todos. Estamos felizes ao celebrar o florento do nosso querido padroeiro, glorioso São João Nepomuceno, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a poder nos ajudar a viver este tempo pascal, uma grande oportunidade de ressurreição, uma grande oportunidade de vida nova, ao celebrarmos Cristo que está vivo. O Senhor ressuscitou e vive está em nosso meio. Dessa forma, celebrar o grande padroeiro é celebrar a oportunidade de vivermos a graça de uma semelhança com Ele, de sermos santos como São João Nepomuceno, e a santidade é para todos. Por isso, ao contemplarmos o nosso padroeiro, é poder de fato encher o nosso coração de uma esperança que não decepciona. É justamente a esperança que nos move, que nos faz viver a alegria deste ano jubilar. Mas eu quero dizer com São João Nepomuceno, porque não tem como não falar do que aconteceu hoje em nossa santa e amada igreja. Tenho certeza que São João Nepomuceno não vai ficar bravo comigo. Eu escrevi uma frase hoje no final da tarde, quando eu cheguei em Nepomuceno, recebi de uma amiga no celular. E a frase dizia o seguinte: quando Deus levanta um leão, é porque o rebanho precisa de coragem. Isso ficou marcado. Repito, quando Deus levantou um leão, porque o rebanho precisa de coragem. E o nosso Papa é o Leão XIV, que com certeza vem muito a somar, a contribuir com aquilo que Francisco deixou no legado tão bonito, para que a igreja seja uma igreja da coragem, seja uma igreja da esperança. E é essa coragem, meus irmãos e irmãs, que hoje nós testemunhamos em nosso querido padroeiro. Uma coragem de lutar, de não ter medo diante dos obstáculos, dos empecilhos, daquilo que queria calar a voz de João Nepomuceno. Dessa forma, então, este leão levantado no meio de nós, para mostrar que a igreja está viva. Nossa igreja não é uma igreja morta. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. De mostrar que cada um de nós
se torne este giro plural em nossas comunidades, em nossas pastorais, em nossas famílias, em nossa cidade, para poder levar Cristo ao coração de tantos irmãos e irmãs. É essa coragem que deve estar presente em nós, e a coragem é um sinal do mártir. A coragem, aquele que vive a coragem, é aquele que está pronto a viver o martírio. E é este o grande tema da nossa liturgia, deste segundo dia de nossa novena. São João Nepomuceno, peregrinos de esperança até o martírio. São Francisco deu início o ano jubilar da esperança. Com Leão Pavuzzi, essa esperança, ela se torna mais ainda viva pela coragem de poder anunciar, de poder testemunhar, de fazermos peregrinos. E peregrinar é caminhar, andar. Não devemos ser cristãos acomodados, não devemos ser cristãos fechados em Deus. Por isso que, quando Leão XIV começou o seu discurso, a sua primeira fala, que a paz de Deus esteja convosco, que a paz esteja convosco, e ele disse isso porque foi essa paz que Cristo ressuscitado fala para nós, e sobre nós. Então a coragem deve estar viva em nós, não medo ser maior que a coragem de caminhar. Não tenhamos medo, meus irmãos e irmãs, de peregrinar. Não tenhamos medo de caminhar na esperança. E aí nos faz lembrar São Paulo Apóstolo, lá na carta aos Romanos, quando ele nos fala: seja alegre na esperança, forte na tribulação e perseverante na oração. E aí, falar deste caminhar com esperança é falar de uma coragem que nos coloca de pé. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós desistimos na primeira dificuldade? Quantas vezes nós desistimos naquilo que deu errado, por aquilo que deu errado, e não conseguimos levantar a cabeça para seguir em frente? Por isso, sermos dessa esperança é poder de fato ter a coragem de enfrentar o martírio. E aqui, quando se fala do martírio, não só o martírio da morte física, como aconteceu no São João Nepomuceno, mas é poder pensar que cada dia, aquele que tem fé, aquele que crê em Deus, aquele que professa o Senhor, ele é chamado a vencer o martírio de cada dia. De poder de fato estar pronto a defender a fé, a poder abraçar Jesus Cristo, defender Cristo, anunciar Cristo, o caminho, a verdade e vida. Por isso, nunca queiramos fugir dos nossos martírios. Por isso entendemos que a nossa fé em Cristo ressuscitado é uma fé que nos faz aprender a abraçar a cruz. Assim como a imagem do nosso também, ele contempla a cruz. Cruz nunca como um sinal de derrota, nunca como um sinal de fracasso, nunca, mas cruz como um sinal de vitória, cruz como um sinal de força, cruz como um sinal de vida. E é essa vida que o Evangelho mostra para nós, como Jesus, ele proclama o Evangelho do pão da vida, mostrando que ele é o pão da vida, o alimento, aquele que gera em nós uma vida em abundância, aquele que proclama para nós: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não contrair, e eu ressuscitarei no último dia. E é essa palavra que deve ecoar em nós, daquele que está pronto a passar pelo seu Calvário e viver a ressurreição. Por isso somos convidados nesta noite a poder ter a esperança como um sinal de ressurreição. Assim como foi na vida de São João Nepomuceno, que soube manter firme diante
apenas das ameaças e diante das torturas do rei, para que revelasse o segredo de confissão da rainha. Meus irmãos e irmãs, é aprender a defender aquilo que gera em nós a vida, é defender Cristo. O Senhor, aquele que nos convida a buscar como alimento. Eu sou o pão da vida, o pão que não nos deixa morrer, mas que faz com que participemos do banquete celeste, do qual já experimentamos na terra, pelo banquete da palavra, pelo banquete da Eucaristia. E com isso, então, a coragem dos mártires, a esperança dos mártires, nos faz poder não desistir, mas continuar. E aí nós recolhemos o próprio Evangelho, quando Jesus disse à multidão, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Não tem como querer alcançar o céu sem ser discípulo, meu querido e minha querida. É impossível. Por isso, o ser discípulo requer de nós uma fidelidade tamanha. Ser discípulo requer de nós essa coragem. Ser discípulo requer de nós continuar no caminho, mesmo que sofremos, mesmo que passamos por tribulações, mesmo que somos injuriados, e que o Senhor nos dê a alegria de ser injuriados por causa disso. Como nós ouvimos os próprios discípulos na primeira leitura do Evangelho de domingo, quando ficaram felizes porque foram injuriados por causa de Jesus. E por isso nós, animados pela palavra, somos fortalecidos para sermos discípulos, ora, por aquilo que estudou o Pai e por ele foi instruído, venha a mim. E aqui viemos atraídos pelo Pai, atraídos pelo seu amor, atraídos pela sua misericórdia, atraídos pelo desejo de sermos santos. Porque escutamos tudo aquilo que estudou o Pai e ele construiu, vem a mim. E este ir a Jesus faz com que possamos ir a Cristo lá fora, em cada irmão que ainda se encontra nas trevas, que ainda está longe da luz do ressuscitado. Em verdade, eu digo, quem crê possui a vida eterna. Esta fé nos faz viver. Nós não temos fé para morrer, temos fé para viver. É isso que São João nos ensina, ter fé para viver, e o Senhor deseja derramar sobre nós a vida, e a vida é fortalecida nessa esperança. Eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram maná no deserto e então morreram. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós estamos alimentando de maná deste mundo, mas não estamos nos alimentando do verdadeiro pão do céu. E aquilo que comemos deste mundo lá fora, daquilo que faz comer, não sacia nada. E quanto mais nos alimentamos de coisas deste mundo, mais não comeremos. Mas Jesus é aquele que vem dizer a nós: eu sou o pão da vida. Busquemos este pão, busquemos Jesus, alimentemos de Cristo. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, e comer este pão viverá eternamente. É difícil entender isso? Não. Mas muito mais do que entender é viver, é praticar, é colocar nesse caminhar do nosso dia a dia. Por isso, nós caminhamos na esperança. Para aclamar o Senhor Deus, o verdadeiro, como cantamos, para vivermos a fé. Essa fé tão bonita que nós ouvimos o testemunho do Edu na primeira leitura, quando este pediu para ser batizado. Aqui temos algo que impede que eu seja batizado. É bonito isso, meus queridos irmãos e irmãs. E aí Filipe, com um grande sinal de esperança, anuncia Cristo para o mundo e ele é batizado. Meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a anunciar Jesus com a coragem,
chamou para o céu, com a força do seu testemunho, daquele que preferiu confiar do que revelar os segredos de confissão da rainha. Por isso, São Paulo VI, aquele que nos ensina a caminhar, para sermos peregrinos de esperança até o martírio. Quem tem esperança não desiste. Quem tem esperança sanguinante, quem tem esperança está disposto a sofrer os martírios da vida, a padecer pelo Cristo, a morrer pelo Cristo, a ressuscitar pelo Cristo. Então, busquemos essa esperança. E terminando, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a esperança é a âncora da alma, segura e inabalável. Então, meus amados, onde estamos buscando a esperança? O que tem sido segurança? O que tem sido força para seguirmos em frente? Que o nosso querido padroeiro, São Paulo VI, interceda para que, neste caminhar, possamos nunca desanimar, nunca desistir, mas seguir em frente. Porque o rebanho precisa de coragem. Por isso que Deus levanta o leão para que o rebanho tenha coragem. Que Deus nos abençoe nossa comunidade paroquial, para que não perdermos a esperança, alcancemos o céu, a vida eterna, pela intercessão do nosso querido padroeiro, glorioso São João de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.